Nós vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos 16. Lembrem-se, há uma sequência de conversões aqui em Atos 16. A primeira foi de Lídia. Hoje nós vamos ver a conversão de uma jovem possessa e em seguida, no sermão do próximo domingo, a conversão do carcereiro. Atos 16, verso 16 até o 24. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus eterno, te pedimos, ó Senhor, clamamos a Ti nessa noite. Abra o nosso entendimento, Senhor. Desvende os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua lei. Usa, Senhor Deus, o Teu servo, pregador do Evangelho, poderosamente, Senhor, com fidelidade, com fervor, com clareza, com boas aplicações. E só o Teu Espírito pode fazer isso. E também, Deus, abre o coração dos Teus filhos que desejam ouvir a Tua voz e serem orientados pela Tua palavra. Se o Senhor fizer isso, haverá glória para o Teu nome e benefício para a Tua igreja. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. De onde vem a esperança do homem? Aqueles que caem em situação de tristeza, e eu digo não de uma tristeza momentânea e comum na nossa vida, mas eu falo daquela tristeza de alma que faz com que o sujeito ele perca até mesmo o desejo de viver, e muitos têm vivido assim. É porque eles são desesperançosos, ou seja, eles perderam completamente a esperança nesse mundo. Eles não sabem de onde virá a alegria, eles não imaginam que amanhã vai ser um dia melhor, eles perderam, a firmeza de olhar para frente e esperar em Deus, e agora a esperança deles foi por água abaixo. Pessoas assim, elas muitas vezes cometem suicídio, elas se entregam à prostituição e a todo tipo de devassidão, porque perderam a esperança. A esperança que guardavam no coração falhou, e agora eles não sabem mais o que fazer. Mas de semelhante modo, e também tão desesperançosos quanto, são aqueles que vivem uma vida aparentemente alegre, que têm no futuro uma esperança, que acham que amanhã vai ser melhor do que hoje, que creem em determinadas promessas,
e que vivem felizes, contentes, têm uma vida aparentemente muito boa, próspera e sempre aguardando o melhor. Mas estes estão baseados numa falsa esperança e vivem um auto-engano. Uns caíram em si e se desesperaram, porque perceberam que fora de Cristo não existe nenhuma esperança. E outros vivem uma vida aparentemente alegre, mas aquilo que esperam não passa de mentira, engano, que vai levar consequentemente ao final ao desespero e a grande dor. Havia na cidade de Filipos um grupo que tinha uma determinada esperança, que não vivia pelos cantos chorando, que não tinha esse tipo de, como se diz muito hoje, virou uma palavra até comum, para tudo, a pessoa fala, não é a pessoa desesperançosa a ponto de ser chamada de alguém que está com depressão, por exemplo. Existe, no nosso meio uma popularização desse termo. Então essas pessoas aqui, elas não tinham esse tipo de problema. Eles não eram depressivos, não eram tristes, de maneira nenhuma. Eles tinham uma esperança. A esperança baseada no dinheiro. A esperança baseada no lucro. E há um problema muito sério nesse tipo de esperança, porque é enganosa. Porque ela não tem firmeza, não tem suporte em nada. É o dinheiro. O dinheiro é uma coisa que uma hora você tem, outra hora você perde. Aqueles que, por exemplo, eles têm milhões na conta, mas eles não dormem bem. A pessoa que tem tudo que queria e ainda tem muito no banco, se ele se baseasse realmente naquilo como algo que traz esperança ao coração do homem, ele deveria dormir tranquilo. Mas eles não dormem assim. Eles vivem com medo de perder, porque sabem que podem perder. Aqui em Filipos existia um grupo de pessoas que vivia com uma falsa esperança e que perderam essa esperança. Observe, o texto fala no verso 19: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro. Toda a esperança dessas pessoas, desses senhores, era a esperança do lucro, do dinheiro que ganhavam por meio do engano. Como é que eles ganhavam dinheiro? Existia uma mulher, uma jovem, que é citada na primeira parte do texto. Observe, verso 16: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então essa jovem era a menina dos olhos daqueles senhores, porque existia um espírito de adivinhação nela, e certamente ela deveria acertar muitas vezes, um espírito maligno de adivinhação que agia nessa jovem possessa, e que os seus senhores, porque ela era escrava, eles ficavam com toda a renda que era obtida com a adivinhação. Então ela era escrava tanto desses homens quanto de um espírito. Veja a conexão que está sendo feita aqui. Não é simplesmente quando a Bíblia fala de escravidão, o sujeito pensa, então devia ser um negro como aqui no Brasil que era escravo. Não, isso era uma jovem comum que ela virou escrava de alguma forma aqui na cidade de Filipe. E essa jovem, ela devia aos seus senhores e ela ainda era escrava de um espírito. Esses senhores tinham uma única esperança: o lucro. A esperança que está baseada no lucro. E que não importa o que você faz para obter o lucro. Nem que seja escravizar uma pessoa, nem que seja pelo engano. Você percebe aqui que essas pessoas enriqueceram fruto do engano, da mentira,
fruto de um espírito maligno. Porque é sempre assim. Os que amam o dinheiro, os que desejam lucro sempre, eles estão prontos para vender até a alma para alcançar a sua esperança. As pessoas esquecem de tudo para ganhar dinheiro. Dia desse eu estava com minha família andando num lugar muito bonito aqui da cidade, né? Um lugar onde muitos que moram ali têm muito dinheiro e gozam de muito conforto. E eu comentava com ela, é por isso que as pessoas fazem de tudo para ter dinheiro. Porque a gente passou alguns minutos lá, acho que não passou nem uma hora, e já foi tão bom, né? Provar um pouco daquilo ali. É tão bom você levar a sua família e provar um pouco. E aí você fica pensando, e se eu tivesse isso aqui todo dia? E você deixa seu pensamento vagar nesse tipo de coisa. Isso aqui é bom para minha família. Imagine meu filho aqui brincando num lugar desse. Imagine que eu tenho uma casa grande para cuidar. Né? Então o que eu fizer para alcançar isso deve ser justo. Porque a minha esperança começa a estar pautada numa casa nessa terra. Começa a estar pautada no conforto desse mundo. E eu vou fazer qualquer coisa para alcançar. Seja engano, adivinhação, prostituição, mentira. E o mundo está pronto para sempre justificar essas pessoas. Ele fez isso porque ele queria dar uma boa vida à família. Mas e agora? Uns estão presos. Outros estão sendo procurados. Outros não dormem. Porque toda a esperança era o lucro. Por outro lado, nesse texto você tem esses personagens, os senhores, e do outro lado você tem uma jovem, possessa de espírito demoníaco, que era usada completamente tanto por Satanás quanto por esses senhores, e que tudo que ela tinha esperança na vida era ser liberta. Veja, o texto vai dizer: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Que lugar é esse? Esse é o mesmo lugar que foi citado na sessão passada. Observe verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrace, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Ou seja, esse mesmo lugar na cidade de Filipos está sendo citado novamente. Porque o que é que aconteceu? No primeiro sábado que eles foram, Paulo, Lucas, provavelmente Timóteo, Silas, a comitiva da segunda viagem missionária, soube que na cidade de Filipos, fora da cidade, havia um rio onde algumas mulheres se reuniam para oração, dado que naquela cidade não tinha uma sinagoga, provavelmente porque tinha menos de 10 crentes ali, judeus, para poder se juntar em adoração. Então eles se reuniam no rio. Então esse virou um lugar de oração. Eles foram um sábado e ali encontraram Lídia, pregaram para Lídia. E Lídia, depois de receber a pregação e crer, ela não só creu, mas foi batizada e hospedou esses homens na sua casa. Lembre-se, é o final da sessão passada. Observe verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, passou uma semana. Os apóstolos estão há uma semana na casa de Lídia. Chegou o sábado. Para onde eles vão? Eles vão novamente para o lugar de oração, congregar com o povo de Deus. Não tem outra coisa para fazer no dia do Senhor. Não tem outros negócios, não tenho outras prioridades, eu não tenho absolutamente nada. Nem Lídia, que era uma mulher de negócio, ela perdia o sábado, em negócio desse mundo,
Porque os negócios de Lídia no dia do Senhor era estar na presença do nosso Deus. Então eles voltam no sábado seguinte, para no lugar de oração continuar a meditar nas maravilhas do Senhor. Então, esses homens que eram anônimos na cidade, lembre-se, eles chegaram, ninguém deu conta da chegada dos apóstolos, agora eles estão sendo procurados por uma mulher jovem possessa, né, de um espírito demoníaco. Eles se encontram ali, provavelmente ela soube do caso de Lídia, e ela tentando, desejando a todo custo se libertar daquele espírito e da escravidão, então ela vai aos apóstolos. Você já percebeu que é sempre assim? Os crentes, geralmente, a priori, eles são rejeitados, humilhados. E nós até mesmo somos ridicularizados pelo mundo. Mas quando a corda aperta, ora aí por mim, meu irmão. Não é assim? Ore por mim. Eu sei que você vai lá na igreja, vocês creem, orem por mim. E não cabe a nós passar em rosto e dizer, mas você não vive me ridicularizando? Mas você não diz que meu Deus não é Deus? Vocês não dizem que só a igreja de vocês é a igreja e que nós somos dissidentes de uma seita, como dizem os católicos romanos, mas toda vez que a corda aperta, correm para os crentes. E você vai dizer, eu vou orar por você. Eu não vou orar só por essa causa. Eu vou orar para que Deus lhe liberte do pecado. E que Deus salve a sua alma. Essa jovem possessa de um espírito demoníaco foi até o encontro desses homens. Veja, ela é descrita com espírito adivinhador, verso 16, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela só servia para isso. Era a única coisa que essa mulher tinha de utilidade para esses homens. Então, verso 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Veja, isso é uma verdade. Eles são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. No verso 18 é dito, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Ela queria a todo custo caminhar com aqueles homens, mas toda vez que ela abria a boca, ela dizia uma verdade que incomodava esses homens. Mas por que incomoda a verdade? Como é que a verdade incomoda um crente? Veja como é que ela está fazendo isso aqui. Repetidas vezes, né? Verso 18, muitos dias dizendo a mesma coisa. Esses homens são servos de Deus, o Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Eles não só são servos, mas o que sai da boca deles é verdade. Insistentemente ela dizia isso. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, ele percebe o que essa mulher está dizendo. Apesar de ser verdade, ela está sendo usada mais uma vez por Satanás. A alma dela carecia de liberdade, mas o que saía da boca era outra coisa. Ou seja, a mensagem da boca não é mesmo do coração. Muitas pessoas são assim, irmãos. O engano é assim. Existem pessoas que chegam na igreja e dizem, eu creio. Eu creio. Então passam a frequentar a igreja. E é por isso, veja, é um dos motivos pelos quais nós não batizamos do dia para a noite. Existe um período de tempo para você conhecer, para mostrar como é que é a igreja, para testar o indivíduo, se ele realmente tem uma vida santa. E só então recebê-lo na igreja do Senhor. Muitos passam por tudo isso. 6, 8, 10 meses aqui sendo preparados. E eles vão para a reunião do conselho, que sempre há, cumprindo a determinação da igreja. Eles são avaliados na fé,
Nós perguntamos o que é que eles creem. Eles dizem exatamente a fé como ela é, mas não procede do coração. Como é que a gente vai saber disso? Não é na hora, é com o passar do tempo. Rebeldes, pessoas que pecam e não se arrependem, orgulhosos, trabalhosos e sempre com grandes problemas na igreja. Mas o que sai da boca é a doutrina verdadeira. Só que o que está no coração não é aquilo. O que saía da boca dessa mulher era verdadeiro, mas procedia de Satanás. A gente não deve, de maneira nenhuma, achar que simplesmente a verdade que sai da boca de alguém é aquilo que realmente ela pensa. Porque se você lembrar do próprio Satanás, em Mateus capítulo 4, abra comigo, por favor. Como é que Satanás tentou Cristo? Verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Está escrito. Veja, Satanás aqui está falando a verdade. Isso aqui está escrito. Mas como é que Satanás fala a verdade? Fala a verdade por meio de falsa interpretação. Usa a Bíblia de maneira distorcida para manter a esperança dos lucros daqueles que acreditam nessa falsidade. É por isso, irmãos, nós devemos ter cuidado, muito cuidado, porque em toda esquina tem uma igreja e todas elas estão com a Bíblia aberta nesse momento. E todas elas dizem, e muitas estão escrito na placa da própria igreja: Jesus Cristo é o Senhor. Mas tudo o que pregam é a mentira. Eles falam muitas verdades, mas não creem na verdade. Porque tudo que pregam é lucro, é a esperança do lucro. Eu não estou falando só de dinheiro. Geralmente quando fala lucro a gente pensa só em dinheiro, mas é a esperança do lucro, ou seja, obtenção de ganho. Por exemplo, existem aqueles que são pautados simplesmente no lucro da saúde. Você está doente, então tem a igreja que vai lhe prometer a saúde e você vai para ali. Esse é o ganho que está sendo prometido, falso ganho. Existem aqueles outros lugares que não prometem a saúde, mas prometem poder. Você que se sente fraco, venha para aqui. Aqui está a mão de Deus, o poder de Deus está nesse lugar. Para que serve o poder de Deus? Para eles enfrentarem o que eles quiserem e passar por cima de tudo, e enriquecer e ter poder. Para isso eles querem poder. E tem que ensine que assim você vai ter poder. E também tem o ganho do dinheiro. Então, se você quiser ter experiência, tem a igreja que te promete experiência, um louvor maravilhoso, parece um CD tocando, você chora, né, que se acaba. Qual é o ganho disso real? Qual é o ganho de você chorar? Qual é o ganho de você obter dinheiro, poder, saúde, se o que importa mesmo é a tua alma? Se nós prometêssemos a você que você vai ficar curado da sua doença, por exemplo, mas você ficasse curado e depois morresse e fosse para o inferno, que ganho você teve? Se você tiver todo o dinheiro desse mundo e ao final foi para o inferno, que vantagem você tem?
Então a esperança que está sendo prometida pelo Evangelho não é esse tipo de esperança, mas é a esperança verdadeira no Senhor. Satanás usa a verdade para propagar mentira. E é por isso, voltando lá para Atos 16, que o apóstolo Paulo, indignado, expulsou aquele demônio. Indignado com a verdade sendo usada da maneira errada. Esse é o sentimento que nós devemos ter, irmãos, quando alguém abre a Bíblia e passa a falar uma verdade com interpretação errada. Uma verdade com o uso errado, com a aplicação errada. Indignação. Porque ele vai obter algum lucro com aquilo. Não ficou só indignado, ele tomou providência. Verso 18. Voltando-se, disse ao Espírito. Você percebe, o problema não é a moça em si. A moça é escrava. Ela é escrava. Então ele vai ordenar o Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Eu sei que a possessão demoníaca é algo que mexe muito, com a nossa imaginação. A gente pensa muito nessas coisas. A possessão demoníaca, dessa forma, ela está muito restrita aos evangelhos e ao livro de Atos. Lembrando sempre disso. Você não vai para uma carta e vai ter um assunto como esse sendo tratado. Porque aqui é da linguagem do Evangelho. É próprio da linguagem do Evangelho. O que é que o Evangelho faz? Cura. Como é que ela é tratada aqui? Como uma jovem que está sendo curada e libertada. Então, às vezes é o doente que sai da doença e fica bom quando se encontra com o Senhor. Às vezes é o possesso que é liberto. Às vezes é o impuro que é purificado. É a linguagem que o Evangelho está usando para falar da mensagem. E não dizer que toda vez alguém vai ter que ser possesso no meio da igreja e vai ser liberto. Como fazem os neopentecostais. Que agora de noite eles estão no púlpito conversando com o demônio. Até porque são amigos deles. Eles se dão muito bem. Conversam entre si. Porque tudo ali é engano, já que eles têm como única esperança obter o lucro. Indignado com isso, o apóstolo Paulo diz: retira-te. Se não temos mais possessão nesse sentido, irmãos, hoje temos muitas pessoas que desejam obter lucro por meio da verdade. E nós, indignados, devemos orar ao Senhor contra essas pessoas. Retira do meio do teu povo esses que têm um espírito demoníaco. E ao mesmo tempo lembrar, irmãos, que é justamente nesse tipo de ambiente em que há os adivinhadores. Você percebe a conexão direta? Esses que gostam de grande lucro também gostam dos espíritos de adivinhadores. Amanhã, segunda-feira, vamos estar na casa da irmã fulana de tal. Ela vai falar a verdade. Aí ela vai dizer para o sujeito: eis que te digo assim, assim, assim. O sujeito: Deus falou comigo. Quando na verdade Deus está falando na palavra. A exposição fiel da palavra de Deus, como dizem os nossos catecismos, é a palavra de Deus. Segura. Você não está diante de um adivinhador, de um vidente. O pastor não é vidente. O pastor não é alguém que mexe com esse tipo de coisa. Ele pega um texto que é a profecia bíblica e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele lê o texto, explica o texto e aplica a sua vida. Então isso é seguro, porque o texto está na sua mão. Você confere, o que está aqui está na sua mão. Você vai conferindo se essas coisas são como são. Não tem adivinhação. Mas eu não conto às vezes, quando eu termino de pregar, o irmão chega ali e diz: pastor, a palavra foi completamente para mim hoje. Parecia que o senhor sabia da minha vida. É porque o pastor é algum vidente? Não, é porque o Espírito de Deus age no meio da igreja.
agindo diretamente nas causas dos irmãos, sem precisar trazer um demônio aqui para frente, sem precisar adivinhar, nem soltar profetada para a igreja. Porque tudo isso está ligado à escravidão, espírito demoníaco, e não às coisas de Deus. Estes todos obtêm grande lucro quando fazem essas coisas. Agora veja qual é a reação do mundo a isso. Verso 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Veja que o narrador, ele é onisciente, então ele sabe da verdade, ele sabe da motivação que está sendo expressa. Deixa eu tentar explicar. Na segunda parte desse trecho que eu li, verso 20 e 21, é o que eles dizem às autoridades. Eles dizem à autoridade que o problema é que eles perturbam, a região de Filipos, porque trouxeram algumas práticas que não são dos romanos. Então o problema é esse, é porque exorcismo não é coisa de romano. Mas aí o autor, que é onisciente, ele vai dizer no verso 19, na verdade não é isso. O problema é porque desfizeram a esperança do lucro. Lucas sabia disso. Lucas podia sondar o coração desses homens pelo Espírito de Deus. Você percebe que o mundo é assim? Eles dizem que tem raiva dos crentes por uma coisa, porque somos intolerantes, porque somos radicais, porque somos isso e aquilo. Quando na verdade o ódio maior que eles têm é porque o que nós pregamos tira a esperança do lucro deles, do ganho que eles têm. Eles querem viver uma vida de devassidão, e a igreja profeticamente prega contra. Eles querem viver uma vida de infidelidade, e a igreja prega contra. Eu soube agora mesmo, antes de vir para aqui para a igreja, a dificuldade que alguns irmãos da igreja litorânea em João Pessoa estavam tendo de chegar na igreja, porque tinha uma parada gay na avenida Cabo Branco. Então, se reúne ali na mesma avenida uma igreja profeticamente pregando contra, eles não vão gostar dessas coisas. É óbvio, o mundo se enfurece. O Matthew Henry, sempre ele diz assim: esse tipo de coisa é como, por que chamavam os apóstolos de perturbadores? Porque é como o preguiçoso que chega a mãe para chamar. Quando o preguiçoso está dormindo, está lá de perna para cima, segunda-feira de manhã, fez nada. Aí chega a mãe e diz: levante, meu filho, vá trabalhar, vá estudar. Aí diz: essa minha mãe me perturba demais. Ela não está perturbando, ela está dizendo a verdade. A igreja não perturba ninguém, a igreja diz a verdade. Nós estamos contra os falsos ganhos, o engano, e toda mentira desse mundo é denunciada todo domingo na igreja. Aí quando eles se reúnem, por exemplo, houve uma reunião há alguns anos no Congresso Nacional para debater aquela história do chamado kit gay e de coisas assim de muito futuro que eles sempre debatem ali. Coisa desse tipo, nobre, causas nobres. E aí um rapaz lá que dizia que inclusive é pastor de uma igreja dessas inclusivas, ele dizia: tudo que nós precisamos aqui é acabar com a tradição judaico-cristã. A gente só vai conseguir terminar com esse tipo de discussão aqui no Congresso Nacional, de se pode, não pode, ideologia de gênero, ou esse tipo de questão, quando acabarmos com a tradição judaico-cristã, que está encrostada na família tradicional. Todo debate, a conversa não é que é tolerância, que é deixar a pessoa que é homossexual ser homossexual. O que vai para público é isso.
Mas não é isso que eles querem. Tem uma hora que eles não aguentam, eles acabam dizendo a verdade mesmo. E aí, quando ele diz a verdade, é o que está no coração. O que eles querem, na verdade, não é nada disso, é calar a igreja. Houve outro caso assim, em Atos 19, veja comigo. Verso 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjura-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os seus preços. Achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja o que estava acontecendo aqui em Éfeso. A palavra foi pregada e muitas vezes os possessos foram libertos. E aí um sujeito judeu disse: tá, então vamos embarcar nessa daí. Se a onda é ser exorcista, vamos ser exorcista. E tentou exorcizar um determinado demônio e ele foi envergonhado. Ele disse: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas tu quem és? E aí o demônio foi para cima dele, ele saiu ferido e desnudo. A primeira vitória dos apóstolos aqui. Depois, o que é que acontece? Muitos que iam crendo pela pregação verdadeira do Evangelho confessavam os seus pecados. E o que é que acontece quando alguém confessa genuinamente o seu pecado e diz que só o Senhor, só Jesus Cristo é Senhor? Eles imediatamente, veja o verso 19, reunindo os livros de mágica, de engano, eles queimaram todos os livros e quando calcularam os preços, deram um preço absurdo, 50.000 denários. Qual era a reação a isso? Como é que o mundo viu isso? Verso 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Caminho era como o cristianismo era chamado. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, a deusa dos Efésios, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo estes apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Aí vai seguir a narrativa. Veja só, quando eles perceberam que tinha muita gente se convertendo, eles disseram: pronto, vai acabar com tudo aqui. Era uma cidade baseada no ídolo, chamado da deusa Diana, ou a Diana dos Efésios. Ela tinha uma grande estátua e existia a profissão dos artífices. Se você quiser pensar numa coisa muito semelhante, Juazeiro aqui, do padre Cícero,
no Ceará. Exatamente assim. É uma cidade, né, relativamente grande, que basicamente tem sua economia ligada à idolatria. Você imagina se aquela cidade tiver uma grande conversão, um avivamento, e muitas pessoas ali começarem a crer no Evangelho. O que é que os ímpios vão pensar? Nós vamos perder o nosso lucro, a esperança do nosso lucro. Eu tenho certeza que se houver um crente fiel ali em Juazeiro, ele vai dizer, pois que se acabe tudo e que nossa cidade creia no Senhor. Para não ir muito longe, Campina Grande, a maior festa da nossa cidade, que move a economia dessa cidade, é a festa de um ídolo, na qual, né, muitos crentes até aprovam e gostam. Mas é a festa de um ídolo. Aí a gente pensa às vezes, né? Mas se tirar essa festa vai acabar com a economia. Eu devo pensar, quem sustenta a minha cidade? Quem sustenta? É o São João ou é o Senhor? Nós deveríamos querer, irmãos, que a nossa cidade crescesse cada vez mais no crescimento espiritual. Genebra não tinha São João. E vejam o que é a Suíça hoje. O que eles tinham era a pregação do Evangelho, que mudou aquela região. Se você pensar, por exemplo, né, na região da Nova Inglaterra, norte dos Estados Unidos, a região mais rica do país mais rico dos Estados Unidos. Também não tem São João, não tem Padre Cícero. O que é que eles têm lá? É a herança reformada, o trabalho, o temor ao Senhor. E eles são ricos por conta dessas coisas. Não temamos, irmãos, perder coisas desse mundo por conta do engano. Voltando lá para a última parte do texto, de Atos 16. Verso 22. A sentença que foi dada. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A multidão fica indignada com o apóstolo Paulo, né, se levanta contra ele e ordena que ele fosse preso. Aí entra a figura do carcereiro, né, que ele recebe ordens aqui, simplesmente ele está recebendo ordens. E ele, quando recebe ordens, né, houve um problema sério, açoites foram dados nesse homem. Se você lembrar, né, Paulo vai citar aqui, muitas vezes ele levou açoites. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, lá no final do capítulo 11, ele vai citar quantas vezes ele sofreu pelo Evangelho. Mas os açoites, eles eram limitados, era uma quarentena menos um, para que não matasse a pessoa. Só que o ódio era tão grande que o termo que é usado aqui foram muitos açoites, verso 23, sem limite. Não teve processo, não teve julgamento, era só a ira do povo contra aqueles homens, e eles foram açoitados mesmo antes de serem julgados. Lançados no cárcere. Aí veja, que cárcere ele foi lançado? Verso 24, o cárcere interior. Você pensa numa prisão romana, você tinha um cárcere exterior, que era aquelas pessoas de menos periculosidade, e o cárcere interior era aquele sujeito extremamente perigoso, que ficava no lugar de grande, né, fétido, um lugar escuro, sujo. Foi justamente ali que, ensanguentado, provavelmente, Paulo foi lançado, por pregar o Evangelho. Eles diziam que estavam fazendo a justiça, mas veja o que é que eles queriam. Final do verso 24. Levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
Tinha um cárcere exterior, eles não quiseram, botaram no interior. Do interior, eles ainda prenderam os pés do tronco. Para quê? Esse homem não pode sair daqui para não pregar o que ele prega. Se nós prendermos Paulo, nós vamos voltar a ter lucro. Se nós calarmos a boca da igreja, nós vamos voltar a ter lucro. Essa é a esperança do mundo, irmãos. Calar a boca dos crentes. Qual é a derrota da igreja quando aceita ser calada? Quando você amanhã for assistir a aula, jovem da igreja, criança, e seu professor, ele começa a falar mentira a respeito do evangelho e você se cala, então realmente o mundo prendeu a igreja. Quando você é adulto, ouve um engano, a mentira sendo propagada e fica calado, então realmente eles conseguiram calar a igreja. E o ganho deles está aumentando. Mas se nós abrirmos a boca e não nos calarmos, assim como aconteceu com Paulo até na prisão, como vamos ver no próximo domingo, a palavra, ainda que o homem esteja preso, a palavra não está. E o mundo não obterá ganho quando a verdade for pregada. Se não nos calarmos, nós vamos desmantelar esse mundo. Mas se você silenciar, o mundo vai calar a igreja. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos a verdadeira esperança no Senhor e não temermos as ameaças desse mundo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, a Ti damos graças pela Tua palavra e pelas exortações que o Senhor nos fez nessa noite. Rogamos ao Senhor que, pelas Tuas misericórdias, nos auxilie, nos faça, Senhor, cada vez mais destemidos, como foi o apóstolo Paulo, para pregarmos o Evangelho do Teu Filho. Que diante de Satanás e dos enganos de Satanás, calou a boca do inimigo das nossas almas com a verdade da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, em Cristo. Amém.